Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre como que o tributarista do futuro vende mais e se preocupa menos com prospecção, tá? Então parece ser algo um pouco contraditório se tem esse problema, né, de estar sempre tendo que prospectar, trazer novos clientes para o escritório se manter com faturamento, pelo menos um faturamento para pagar as contas, né? Primeiro eu quero saber se temos gente aí que tem o seu próprio escritório, né? Que tem seu próprio negócio na área tributária, ou se vocês estão começando na área tributária. Coloquem aí que eu quero saber. Vocês estão começando na área tributária ou vocês já têm o seu próprio negócio, vão migrar para a área tributária? Coloquem aí depois nos comentários, tá, gente? Então agora vocês estão aqui comigo, a gente vai falar sobre como, né, eu vou ensinar vocês, vou explicar para vocês como que vocês vão vender mais sem precisar estar sempre preocupado em prospectar mais, ok? Beleza? Então isso eu acredito para quem tem seu próprio escritório, tá sempre ali com essa angústia de ter que monetizar o escritório, ter que estar trazendo sempre mais honorários. O que acontece, gente? O tributarista do futuro, tá? E quem está me acompanhando pela primeira vez, vocês nunca ouviram falar, estão aqui, caiu de paraquedas na live, se interessou. Então, o que acontece? O tributarista do futuro é um profissional cujo propósito dele é fazer com que empresas enxerguem a tributação não como um obstáculo, mas como fazendo parte da estratégia de crescimento do seu negócio, tá? Então, o nosso principal propósito é promover a mudança de mindset eu vou falar da empresa como um todo, tá? Porque nem sempre isso parte do empresário, né? Às vezes a gente tem que fazer essa promoção de mudança de mindset com o pessoal da contabilidade, departamento fiscal, controladoria, enfim. Mas por isso que eu falo da empresa, tá? Porque a empresa como entidade, né? Todos que fazem parte daquela empresa. Então esse é o nosso propósito, tá? Partindo desse propósito de que, vamos lá, repetir, se vocês quiserem, anotem, já comecem assim, enquanto vocês estão ouvindo, já vão praticando o exercício da escrita, tá bom? Mas vocês também ganham tempo com isso. Então, vamos lá. O propósito do tributarista do futuro, que é o tributarista de inteligência de negócios, é fazer com que as empresas não enxerguem a tributação como um obstáculo, mas sim como parte da estratégia de crescimento do seu negócio, ok? Quem anotou, manda um diamante aí que eu quero saber, tá bom? Quero saber quem que tá diamante aqui comigo. Então, pessoal, partindo desse princípio, a gente tem que mentalizar para nós, esse vai ser o nosso propósito de vida como profissionais, identificados como tributaristas de inteligência de negócios, ok? Então já mentaliza, mesmo que você ainda não seja, mas se é o teu desejo, vamos lá praticar a visualização, já se visualize como tributarista do futuro, tá? Praticando esse propósito de vida, ok? Claro que esse propósito de vida tem que fazer sentido para você. E a consequência disso, gente, é que uma vez que a gente consegue promover essa mudança, tá, de mindset nas empresas, vocês vão entender que toda e qualquer empresa precisa de um tributarista do futuro. Por quê? Tá? Por dois motivos. Porque uma a cada 5 empresas, ou 20% das empresas, fecham as suas portas aí com menos de 5 anos de atividade. Então, a gente tem muitas empresas o tempo todo fechando a porta. Por que isso? Falta de gestão, tá? Então, todas as empresas, e quando a gente é um tributarista de inteligência de negócios, a gente vai fundo na gestão empresarial, tá? Por isso que uma das
das soft skills, né? Então a gente tem as nossas hard skills como tributaristas do futuro, que é a nossa capacitação técnica, mas uma das nossas soft skills é entender do negócio do cliente, entender da gestão. Então, por mais assim que a gente às vezes não esteja numa fase da gente gerir o próprio negócio, a gente precisa entender de gestão, porque a gente vai fundo na gestão do negócio do nosso cliente. Então, esse primeiro ponto é de que todas as empresas precisam de um tributarista de inteligência de negócio. Só que isso não vai ser claro para todas elas, tá bom? Isso vai estar no nosso papel demonstrar isso para elas, que todas as empresas precisam de um tributarista do futuro, ok? Segundo ponto é porque a gente vive num país em que, pelo fato do sistema tributário nacional ser mais caro, mais complexo, unindo essas duas características, mais caro e mais complexo do mundo. Então, gente, por conta disso, tá intrínseco na cultura do empresariado brasileiro de que pagar tributo é algo ruim. Então, isso faz com que a maior parte das empresas sempre deixem de priorizar o pagamento do tributo e se tornem o quê? Sonegadores, tá? Então, isso faz também com que isso culmine negativamente na gestão do negócio dela e leve ao fechamento de portas num período aí, vamos pensar, de curto a médio prazo, tá? As empresas não prosperam. Isso ressalta ainda mais a importância delas terem um tributarista do futuro, um tributarista de inteligência de negócios que vai agir na estratégia de crescimento do negócio, tá? Então, por que eu tô fazendo toda essa contextualização? Para vocês entenderem que dentro aí do âmbito de relacionamento de vocês já possuem contato com a empresa. Vamos lá, gente. Então, por que eu estava contextualizando tudo isso? Porque vocês têm que entender que toda e qualquer empresa, independente do ramo de atividade, independente do tamanho, independente do tempo de vida, precisa de um tributarista de inteligência de negócios, ok? Precisa, isso é fato. Elas só não sabem disso muitas vezes, ok? E aí tá no trabalho do tributarista do futuro mostrar isso. Mas aí eu falei que a gente não precisa prospectar mais para vender mais. E isso é verdade. Por quê, gente? Porque dentro das atribuições do tributarista do futuro, ele vai agir basicamente prestando 4 serviços, tá? E esses 4 serviços têm ramificações, ok? Quem já me ouve há mais tempo já tá careca de saber, quem já é meu aluno já tá careca de saber, mas quem não é, eu preciso contextualizar para fazer sentido o que eu vou falar aqui. Então, 4 serviços principais. Planejamento tributário. Dentro do planejamento tributário, a gente tem diversas coisas, assim como parte de contencioso de teses tributárias para quem é advogado tributarista. Nós temos governança e compliance tributário, que vai direto na gestão da empresa. Nós temos estudos setoriais de radiografia tributária, que vai atacar o segmento daquela empresa. E nós temos as consultorias de mercado com base em dados tributários, que vai promover o crescimento estratégico da empresa, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que uma vez que vocês conhecem empresas, e que vocês têm relacionamento com empresas, tá? E que de repente você já tem clientes, empresas, mesmo que seja de outra área, vocês já têm para quem ir lá e explicar por que é importante ter dentro da estratégia deles uma atuação de um tributarista de inteligência de negócios, tá? E uma vez que você consegue mostrar isso para a empresa, você vai ter, e que você consegue conquistar a confiança dela, tá? Porque assim, às vezes, gente, conquistar a confiança de um cliente demora tempo. Mas uma vez que você conquistou, você luta para não perder, você vai ter um cliente para sempre, tá? E é isso que eu quero chegar aqui, é nesse ponto que eu quero chegar aqui. Então, isso não quer dizer, o fato de você não ficar dependendo sempre de prospecções, que numa fase da sua vida, principalmente se você ainda não tem uma carteira de clientes, você não vai precisar prospectar, tá? Então,
Existem fases de maturidade da experiência de um tributarista do futuro. Lá no início da fase, ele vai sim precisar prospectar. Mas existe algo que se chama a teoria de Pareto, a curva de Pareto, enfim. Mas, de acordo com Pareto, a gente precisa sempre buscar onde a gente vai estar colocando 20% do nosso esforço e colhendo 80% do nosso resultado, tá? No início da carreira do tributarista do futuro, ele vai estar colocando 80% do esforço dele e colhendo 20% do resultado. Vai ser o Pareto invertido. Por quê? Porque se você não tem uma carteira de clientes, você precisa formar essa carteira de clientes, tá? E você pode me perguntar, Letícia, quantos clientes eu preciso ter? Preciso ter muitos? Isso vai ter que estar muito alinhado à sua meta profissional, tá? Há metas que você vai traçar para a sua vida. Quanto maior a meta profissional de faturamento, de repente mais clientes você tem que ter. Ou não, ou de repente você precisa selecionar melhor os seus clientes. Mas vamos lá, não vou entrar nisso agora, tá? Essa parte um pouquinho mais aprofundada. Mas se você precisa ter uma carteira de clientes, formar a sua carteira de clientes, você sim vai precisar nesse começo fazer um esforço de prospecção para formar essa carteira. E o esforço de prospecção, ele não quer dizer que você vai prospectar uma empresa e essa empresa já vai automaticamente virar o seu cliente. Não. Você vai ter que construir a sua marca pessoal, construir a sua autoridade como tributarista do futuro e prospectar, tá? Basicamente tudo funciona concomitantemente, né? Ao mesmo tempo. Por quê? Porque você precisa levar a conscientização para o seu cliente entender a importância para a vida dele em ter um tributarista de inteligência de negócios ao lado dele, tá? Então, isso é um processo de conscientização, que demora, para alguns demora mais tempo, para outros demora menos tempo, depende do esforço inicial que você vai fazer. Mas no início você vai fazer sim um esforço de prospecção. E de repente o teu resultado de honorários nesse início, porque você está formando a sua autoridade, porque você está formando a sua capacitação técnica, porque você está formando a sua experiência, o retorno de honorários vai ser menor, tá? Porque às vezes você vai precisar negociar mais, tá? Mesmo mostrando o teu valor, mostrando o quanto você é capaz de entregar, às vezes você vai precisar sim fazer uma negociação maior de honorários, tá? Então nesse início, até você poder formar a sua carteira de clientes, você vai fazer muito esforço e de repente teu honorário não vai ser tão alto assim. Então vai ser o 80-20 invertido. Ocorre que, tá? O que diferencia justamente, tá? Por que o tributarista do futuro é um profissional diferenciado no mercado? É porque no médio e longo prazo, a gente não joga jogo de curto prazo, tá, pessoal? A gente não joga jogo de curto prazo, a gente joga jogo de médio e de longo prazo. Só que isso é o que vai nos diferenciar. Oba! Obrigada, meu amor. Beijo. Muito obrigada. Água. Já tomaram água hoje? Se não tomaram, pega lá um copinho de água e se hidrata, gente. Importante também na rotina matinal. Só que o que diferencia, voltando aqui, o que vai diferenciar o jogo do tributarista de inteligência de negócios do jogo de outros profissionais na área tributária é que o nosso jogo de médio e longo prazo é um jogo em que a gente vai inverter o 80-20. A gente vai passar a vender mais no sentido de faturar mais, de ter honorários mais expressivos, colocando 20% de esforço. Porque a gente não vai precisar no médio e no longo prazo continuar fazendo esforço de prospecção. É diferente de alguém que atua com recuperação de crédito tributário, por exemplo, tá?
que o foco de atuação é a recuperação de crédito tributário. E existem diversas pessoas no mercado jogando o jogo da recuperação de crédito tributário. Existem várias, né? E várias empresas, enfim, que se consolidaram nisso. Isso quer dizer que quem joga o jogo da recuperação de crédito não fatura bem? Não, fatura bem sim. Contudo, é um jogo que você vai estar sempre renovando a sua carteira de cliente. Você vai estar sempre atraindo mais clientes. Por quê? Porque você fez a recuperação de crédito tributário, gente, chegou um momento que não tem mais o que fazer para aquele cliente. Né? Se você não tem outro serviço para ofertar, você vai ter que pegar outro cliente. Né? Você vai ter que prospectar outro cliente para oferecer exatamente aquilo que você faz. Né? Então, quem joga o jogo da recuperação de crédito tributário, faz assim. Quem joga o jogo do contencioso de tese tributária, que daí você tem outros profissionais do mercado jogando só o jogo das teses jurídicas tributárias, né? Mesma coisa, ele tem que fazer um esforço de prospecção constante, porque ofertou a tese para um, e se não tem mais nada para ofertar, vai ter que buscar outro para ofertar outra tese. Fora que esse jogo é um jogo de retorno muito no longo prazo também, tá? Então, o que eu quero dizer? Que o tributarista de inteligência de negócios não vai ofertar recuperação de crédito, não vai fazer tese tributária para o cliente? Não. Eu não estou falando isso. Porque o tributarista de inteligência de negócios, sim, ele pode fazer recuperação de crédito e sim, ele pode oferecer teses jurídicas tributárias, se é advogado tributarista, né, claro. Que nem sempre, né, gente, nem sempre o tributarista do futuro, ele é advogado, tá? Nem sempre, não é um pré-requisito. A diferença é que se ele for advogado, ele pode atuar no Poder Judiciário, né, e pode atuar com pareceres jurídicos, enfim, mas isso é só uma partezinha do que faz o tributarista do futuro. Então, gente, o que eu tô querendo dizer? Que o tributarista do futuro não vai... Ele vai sim, ele vai fazer recuperação de crédito tributário, ele pode fazer, deve fazer ação judicial de teses tributárias, ok? Mas ele não depende somente disso para continuar rentabilizando o seu negócio e vendendo para esse mesmo cliente. Por quê? Tá? Por quê? Porque o tributarista de inteligência de negócios, ele trabalha num jogo que chama LTV, tá? Anotem essa sigla aí, LTV, que quer dizer Lifetime Value, tá? Lifetime Value. Ele trabalha no jogo contínuo, de estar sempre ofertando novos serviços para o seu cliente. Porque o jogo dos 4 serviços de alto valor agregado é um jogo de longa duração. Eu posso ter clientes na minha carteira em que eu vou estar trabalhando com ele no compliance, na governança tributária por anos, tá? Porque eu posso colocar no compliance, na governança tributária, consultoria tributária. Ele vai estar anos na minha carteira, tá? De repente, eu fiz um planejamento tributário para um cliente e eu vou, depois, ofertar para ele uma governança. Ou eu vim porque um cliente tinha uma dor específica em que eu atuei, adquiri a confiança dele, eu não vou deixar esse cliente embora. Então, vai chegar um momento em que vocês vão ter 5 clientes, 10 clientes, que eles vão ser sempre clientes de vocês. Vocês não vão precisar continuar prospectando. Porque, de repente, 5, 10 clientes já vai atingir a sua meta de faturamento anual. Tá? Já vai atingir. Sem você precisar, de repente, ficar pensando sempre em aumentar a equipe, tá? Sempre em ter mais despesas com o escritório. Porque você vai jogar o jogo da tua lucratividade, né? Lembrando, a gente conta o honorário como faturamento. Só que para o honorário se transformar em lucro para você, em ganho efetivo, você tem que reduzir todas as suas despesas, né? Então, se você está sempre no esforço da prospecção, sempre no esforço de ter que aumentar time para ter mais cliente na carteira, você vai estar sempre no esforço
fatura mais, gasta mais, fatura mais, gasta mais. Então, você tem que ver lá no final das contas qual que é o teu retorno, qual que é o teu ganho efetivo, qual que é a tua margem de lucro, ok? Se a tua margem de lucro tiver sempre... Ó, gente, uma coisa importante. A gente tem que trabalhar com margem de lucro mínima para o nosso negócio de 32%, porque é a margem do lucro presumida, que é 32%. Se a nossa margem de lucro está menos do que 32%, é porque a gente não está sabendo rentabilizar bem o nosso negócio, como tributarista do futuro, tá? Se a nossa margem de lucro está menos, a gente vai ter que ir lá para o jogo do lucro real. Não é o melhor jogo para o prestador de serviço, lembre-se, né? Então, aí eu já puxando o gancho da parte técnica. Mas a gente tem que trabalhar em cima desse contexto. Então, no médio e no longo prazo, a gente vai ter... Se eu tenho 5 clientes que eles me dão uma margem de lucro de 40%, 50% no ano, gente, e se isso tá pagando as minhas contas, pagando as minhas contas pessoais, porque eu tô falando de margem de lucro. Então, margem de lucro é porque eu já paguei toda a conta do meu negócio, certo? Esse é o dinheiro que sobra pra mim, tá? Minha margem de lucro pra mim, pros meus sócios, enfim, né? Dependendo se você tem sócio, se você não tem sócio. Mas se aquela margem de lucro que tá voltando para vocês estão conseguindo reinvestir no negócio, você tá conseguindo ter uma qualidade de vida boa, gente, continua focando nisso. De repente traz mais um cliente assim, mais 2 clientes. Então, pessoal, essa é uma mentalidade que vocês vão ter que ir desenvolvendo como tributaristas do futuro. No começo, sim, gente, vocês vão ter que fazer o esforço de prospecção para vocês terem ali na carteira de clientes de vocês o mínimo que vai te manter depois, vai manter o seu escritório bem, tá? Faturando legal. Então, mas o que eu quero fazer? Eu quero colocar exemplos agora disso que eu falei, tá? Então, pensem que no médio e no longo prazo vocês vão estar vendendo mais para os mesmos clientes. Então, vocês não vão precisar prospectar mais, tá? No início do jogo, sim, prospecção, porque você precisa fazer a tua carteira de clientes. Mas no médio e no longo prazo, você vai precisar manter e continuar vendendo para essa mesma carteira de clientes, ok? Aí você vai diminuir o teu esforço de prospecção, vai aumentar o teu resultado. Então, você vai inverter no médio e no longo prazo, você vai inverter o Pareto, tá bom? Então, eu vou dar exemplos, tá? Amaral Yesbeck, que eu sempre gosto do exemplo de casa, né, gente? Eu não posso... eu tenho que dar o meu exemplo de casa aqui também. Amaral Yesbeck Advogados, tá bom? Amaral Yesbeck, a gente vai fazendo monitoramento para períodos de 7 anos, certo? O escritório antigo já tem 35 anos de atuação. Mas a gente vai, e teve altos e baixos, né, gente? Até a gente conseguir entender, porque advogado, gente... Advogado, ele não é gestor, né? Ele não é empresário. A gente aprende a ser empresário, aprende a ser empreendedor ao longo do tempo, não é de início. O que eu tô falando aqui pra vocês é pra vocês encurtarem o caminho, pra vocês irem pros jogos tendo também a mentalidade de empresário. Tá bom? Então, voltando aqui. O que eu tô querendo trazer pra vocês é assim, a gente errou muito no passado, tá? E eu não quero que vocês errem, então eu já vou trazendo coisa aqui pra vocês não precisarem errar, como eu errei, tá bom? Nem só eu, né? A gente vai se construindo. Então, chega um momento que a gente entende que a gente também precisa ter mentalidade empresária, né? Então, se vocês já estão indo pro jogo com essa mentalidade de que vocês estão montando um escritório, vocês estão montando uma empresa, tá? Por mais que seja uma sociedade de advogados, por mais que seja uma sociedade simples, põe a mentalidade de que sim, vocês precisam ter processos de gestão dentro. Então, o que a gente faz? A gente sempre mensura os últimos 7 anos. Nos últimos 7 anos, o que a gente fez? A gente tá em 2020, então 2013 pra cá. Desde 2011 que a gente está trabalhando na profissionalização do escritório e na gestão do escritório, certo? Foi quando eu voltei de São Paulo, enfim, que eu vim para Amaral Yesbeck, né? Eu entrei na sociedade da Amaral Yesbeck e aí eu comecei a mexer na gestão. Então a gente começou a profissionalizar o escritório. De 2013 para cá, então a gente passou por um momento em que a gente teve que reduzir o nosso faturamento, porque a gente teve que olhar para dentro da casa, ajustar processos, ajustar a equipe. E depois a gente foi ajustando o faturamento, necessidade de manter clientes, necessidade de demitir clientes, enfim, porque chega um momento que você também tem que demitir clientes, tá? Vocês vão chegar...
no momento, eu espero que vocês nem cheguem, que vocês já consigam selecionar isso muito bem desde o começo. Mas chega momentos assim que clientes que não nos remuneram, que começam a ter muita inadimplência, ou que a gente não está conseguindo promover a mudança que a gente quer na mentalidade corporativa, eles deixam de ser, tá? Eles deixam de ser nossos clientes que a gente quer, eles não estão mais alinhados ao nosso propósito, tá? Cristina, deixa eu só vou responder a tua pergunta porque ela é importante. Essas informações não são para advogados, tá? Essas informações são para tributaristas de inteligência de negócios, que não precisam necessariamente ser advogados, mas que vão ter o seu escritório, que estão montando o seu negócio na área tributária, tá? É que, no meu caso, eu sou advogada e a gente tem um escritório de advocacia tributária, tá? Mas muitas das coisas que a gente aplica ali, você pode aplicar para qualquer outro escritório, tua consultoria tributária, outro escritório que você tenha, em que você vai prestar serviços como tributarista de inteligência de negócios, tá? E a parte de gestão é uma parte que ela é comum a todo tipo de negócio, tá, gente? A capacitação, a gestão, procedimentos, não interessa. O que a gente faz dentro de casa é o que a gente orienta o nosso cliente a fazer, independente do segmento de atuação dele, tá bom? Então, assim, voltando à demissão dos clientes, então, de repente, vocês vão ter que... a gente teve que fazer uma seleção dos clientes. E beleza, a gente já passamos esse período, estamos aí 10 anos à frente, né? De quando a gente começou a nossa profissionalização do escritório. Olhando os últimos 7 anos, que a gente sempre vai analisando os últimos 7, 2020 foi o ano em que nós tivemos o melhor resultado. A gente dobrou o resultado, tá? Margem de lucro, resultado igual a margem de lucro, de 2019, tá? Nossa margem de lucro em 2019 foi 20%. Foi baixa, foi ruim, tá? Pagou as contas, promoveu o pagamento da equipe. Isso é margem de lucro, tá, gente? É margem de lucro do negócio. 20% que voltou para os sócios, ou voltou para a gente reinvestir no negócio, ok? Mas não é uma margem de lucro que ficou abaixo da nossa expectativa, ok? 2019. 2020, a nossa margem de lucro dobrou para 40%. E analisando os últimos 7 anos, foi a melhor margem de lucro dos últimos 7 anos. Sem a gente fazendo zero, tá? Vou dizer zero. Muito pouco esforço de prospecção, ok? Muito pouco esforço de prospecção mesmo. Porque a gente não teve uma grande renovação de carteira de clientes. Mas a gente teve melhor resultado. Nosso faturamento foi maior, tá? Não foi expressivamente maior, não. Mas a gente não trabalha só olhando faturamento, a gente trabalha olhando nossa meta de lucro, tá? Quanto que a gente quer lucrar. Então, o resultado foi muito melhor. Jogando o jogo do longo prazo, né? No nosso caso, a gente já tá no jogo do longo prazo. Você não precisa esperar o longo prazo, porque você pode já, desde o início, já nivelar o teu negócio para que lá no médio prazo ele já esteja, uma vez que você forme a sua carteira de clientes, você entenda que essa sua carteira de clientes é para ela permanecer sempre com você, para ela ter uma baixa rotatividade, ok? E só é possível fazer isso se você trabalha com o conceito de LTV, de Lifetime Value, né? Ou seja, você está sempre vendendo recorrência para os seus clientes que já são clientes, ok? Para você vender recorrência, você precisa entender quais são os serviços que você pode e como você pode prestar esses serviços, tá? Que isso eu não vou falar aqui, isso é exatamente o que tá lá no curso, tá bom? Só que, Letícia, só vocês que tiveram esse tipo de resultado? Claro que não, né, gente? É lógico que não. Todo o pessoal... os nossos parceiros de negócios, que também estão engajados com esse conceito do tributarista de inteligência de negócios, também seguem esse mesmo conceito, ok? Tenho alunos que já estão caminhando, que já entenderam isso, tá? Então, aluno que vendeu uma recuperação de crédito, porque eu falo, gente, tá? Por isso que eu falei, não quer dizer que o tributarista do futuro não vai vender recuperação de crédito. Não, ele vende porque é o melhor. Quando a gente tá lá fazendo esforço de prospecção, o melhor esforço que a gente tem para fazer no início é prospectar cliente para recuperação de crédito. Por quê? Porque o cliente consegue ver o resultado mais rápido. Só por conta disso, porque ele não confia ainda 100% em você, né?
Então, o teu esforço de prospecção você já vai fazer um esforço, mas ele não vai ser tão difícil, o convencimento do cliente não vai ser tão difícil. Então, os alunos já entenderam que eles vão entrar com a prospecção, só que quando eles já identificam a oportunidade, eles já estão vendendo outra coisa. Então, por exemplo, a Verinha, que é uma aluna minha que está comigo desde o início do ano passado, ela entendeu. Ela vem de um outro negócio, tá? Ela vem de um outro negócio, que é um negócio de venda de carta-fiança. E ela tem clientes, ela fez uma carteira de clientes desse outro negócio, que não é negócio próprio, né? Ela trabalha num negócio de outra pessoa, ela faz parte de uma equipe. E ela tá virando a chave para tributarista do futuro. Essa virada de chave, ela já entendeu que ela tinha que atacar esses clientes que já são clientes dela, que ela não precisaria pegar outras empresas que sequer conhece ela, não, se ela já tem clientes, já tem empresas que já são do âmbito de relacionamento dela, ela vai primeiro nessas, tá? O esforço de prospecção vai ser em quem já te conhece. Foi nessas, conseguiu fechar com algumas a recuperação de crédito e já identificou oportunidade para vender governança, tá? Então, ela já tá jogando o jogo LTV do tributarista de inteligência de negócios, ok? E, assim como a Vera, tem a Helena também tá a Vera e a Helena estão na nossa, já eram alunos e entraram na mentoria agora, tá? Então, são pessoas que eu vou passar a acompanhar mais de perto. A Helena, ela entrou agora. A Helena, se não me engano, entrou na turma 3 do FTF, tá? Que foi a turma de novembro. E a Helena também já identificou a oportunidade junto a cliente, que já era cliente, de fechar um serviço de tributarista de inteligência de negócios, que, se eu não me engano, foi governança. Tá fechou, e já tá engatilhado um serviço ainda maior, tá? Então, essa que é a mentalidade do tributarista de inteligência de negócio, gente. Uma vez que ele entra no cliente, ele vai estar sempre mostrando o seu valor, por isso que eu chamo de diamante, né? Porque você tem um grande valor, um valor inestimável para o teu cliente. E ele vai perceber isso. E uma vez que ele é teu cliente, ele vai ser sempre teu cliente, porque você vai ver que ele vai estar sempre demandando de você, porque uma vez que adquire a confiança, gente, já era. Só que daí você tem, claro, que fazer a tua parte, que é dar o teu melhor para ele sempre. Ah, Letícia, isso quer dizer que eu nunca posso errar com o meu cliente? Não, isso não quer dizer que você não pode errar com o seu cliente, tá? Isso quer dizer que você vai procurar dar o seu melhor, contudo, você vai entender que você é humano e que você é imperfeito, que você erra também. E o teu cliente também vai entender isso. Por isso que quando o teu cliente confia em você, ele às vezes passa até por cima de erros que você possa cometer. Claro que você não pode fazer um erro assim, né, que vai comprometer todo o negócio dele, porque eu acho que vai ser mais difícil. Mas normalmente ele releva alguns erros, entendeu? Ele entende que faz parte do negócio, do processo que você e a tua equipe às vezes são pessoas imperfeitas e que erram, tá? Mas isso, você tendo a confiança, tá sempre caminhando com o seu cliente, olhando para o negócio dele, ele vai estar sempre com você, porque você vai ser um diamante para o negócio dele, tá bom? E a gente tem vários. O Cleverson também entrou no jogo da inteligência de negócios, também já conseguiu prospectar clientes assim, e tá entendendo, tá? O Cleverson, ele tá se capacitando cada vez mais em conceitos de gestão, em conceitos de crescimento. Então, tem várias pessoas que já entenderam tá? E já entenderam rápido. Só demorar 35 anos, que nem a gente na Amaral Yasbeck, né? Você veio do ano passado pra cá, ou do ano retrasado, acho que 2019 pra cá, coisa rápida, né? Ah, isso quer dizer que tá todo mundo já trilhardário? Não, gente, isso não quer dizer, mas tá todo mundo no caminho certo, tá? Indo no caminho certo. Nosso jogo é um jogo de médio prazo, mas é um jogo sustentável, é um jogo perene, tá? Só que ele tem um jogo de curto prazo intrínseco, que é o da recuperação de crédito, que é o jogo do curto prazo. Só que você não se mantém sempre no curto prazo, você vai se manter no médio e no longo prazo, tá bom? Pessoal, então assim, o que vocês, tá? Pra finalizar, eu já vou responder as perguntas aqui, até porque eu entrei 10 minutos depois, né? O que vocês têm que entender é que pra dar certo isso que eu tô falando pra vocês jogarem o jogo do médio prazo, vocês vão, primeiro de tudo, vocês identificarem as dores do cliente potencial de vocês, tá?
Não adianta nada vocês ofertarem para ele algo que não é próprio e não vai acrescer o negócio dele. Então, vocês precisam mapear, antes de qualquer prospecção, vocês precisam entender com quem vocês estão indo conversar, tá? Vocês precisam já ter feito o trabalho, o dever de casa, que é mapear, é pesquisar antes, tá? Pesquisar antes tudo, ok? Beleza? Lembrando, pessoal, vamos recapitular aí, vamos recapitular todas as etapas para vocês, tá? Vocês vão identificar clientes que já são clientes ou que já estão na área de conhecimento de vocês, tá? Já tem um nível de relacionamento, vão começar ofertando um serviço tributário. Normalmente a gente começa assim pela recuperação de crédito, porque é mais fácil, tá? É mais fácil, que ele consegue mensurar melhor o retorno, mas a gente, se eventualmente não dá a recuperação de crédito, a gente já tem outros serviços dos 4 para ofertar, né? Dos 4 serviços de alto valor agregado. E conforme esse cliente vire seu cliente, você vai continuar vendendo para ele, sem precisar prospectar outros clientes, tá bom? Esse é o passo que vocês vão seguir. Pessoal, amei estar aqui com vocês hoje. Tchau!